usar mais esse baú do trader day after pós-Copom. Primeiramente, agradeço aí pela participação na live de ontem. E eu confesso que naquela pressa de eu colocar o material o mais rápido possível, após eu ler a nota publicada pelo site do Banco Central, eu me esqueci de acionar a função do chat. Apesar de ter sido acionado o chat ficar gravado, mas a janela do chat não apareceu. Desculpa aqueles que se manifestaram, inclusive alguns perguntaram a respeito do meu boné. Isso aqui é da saudosa BMF. Então, isso aqui é um kit que a BMF, quando você, na época, participante ali, como corretora, e no final do ano, normalmente tinha uns mimos, né? Então, esse é o que eu guardo, que é histórico, né? Bolsa de Mercadorias e Futuros. Uma bolsa assim, fantástica, aprendi muito de matemática, estatística, em vários cursos feitos ali na BMF, material de altíssimo nível. E também tive a honra de participar do primeiro congresso de derivativos, feito ali em Campos do Jordão, e com a presença, inclusive, do Paul Volcker. O Volcker foi um dos convidados, e também um dos pais do modelo do Black & Scholes, também estava ali por uma série de uma conferência. Então, muito interessante. Bom, vamos aos assuntos aqui do dia. Evidentemente que não podia deixar de ser, vocês devem observar que está pequeno as letras, mas vou ler uma manchete para vocês. BC surpreende e corta a taxa de juros em 0 ponto após 3 anos. A surpresa é criada pelo próprio jornalista. Né? Ele cria, né, a surpresa que ele vai publicar depois, tá certo? Então, eu não vou perguntar para o pessoal, que aliás estava em período de silêncio, e aí eu vou contar para vocês como é que funciona. Né? O sujeito, ele liga sempre para as mesmas fontes, até os gestores, aqueles brancos, aquele pessoal, ele liga, ele tem uns 20 ali para ele ligar, tá certo? E aquele pessoal está acostumado a conversar com aquele cara que já faz as mesmas perguntas, o que você acha da taxa? Quanto maior for a instituição, mais ela vai mentir. Sabia disso? Sabia? Ele não vai falar a verdade. Aí ele diz lá pro Mané que vai responder, diz, fala aí, o que você leu no jornal de manhã? A maioria está dizendo 0,25. Aí então fala 0,25. Por que a instituição grande ela vai mentir? Primeiro que ela está posicionada. Ela é grande, ela opera, quando é uma instituição que opera nesse mercado, ela não vai dar o call, porque se ela disser o que ela espera, muita gente vai dizer, opa, ele está posicionado, então ele vai mentir, ele vai iludir você para você ir para um lado e ele, vai para cá e eu vou para cá. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, mesmo que essa grande instituição ela não esteja operando no mercado futuro de juros, ela vai dizer o seguinte, eu prefiro jogar parado. Porque se eu disser isso para o jornalista, se ele vai publicar o banco tal, banco grande, acha que a redução é de tanto. Se ele acertar, aquilo que eu ouvia era o seguinte, a gente não ganha nada com isso. Só o jornalista ganhou a matéria dele, disse que é um banco grande que está dizendo que a taxa vai ser reduzida em tanto, etc. E tal. Ele fala, a gente não ganha nada com isso. Porém, se nós errarmos, o jornalista vai publicar, banco tal errou a previsão, então ele vai usar 2 vezes nas nossas costas. Então é melhor a gente jogar parado. Fala aí o que todo mundo está dizendo e, se errar, eles não vão poder escolher essa instituição para dizer que errou. Aí foi uma surpresa. Entende como é que funciona? Por isso que desde os anos 90, eu comecei a perceber que a leitura de jornal me atrapalhava. Aí eu deixei de ler jornal. Aí eu lia só no domingo de manhã, simplesmente para me divertir com as besteiras. Aí que eu percebi. Então fique uma semana, mas guarde as notícias. Né? Naquela época, como era tudo jornal físico, eu guardava de segunda a sexta. E aí no domingo eu ia me divertir lendo na sequência, de segunda até sexta-feira, todos aqueles cadernos, caderno de economia, caderno de finanças, caderno de política, etc. E tal. Aí você vai perceber como você é enganado, como que a notícia é plantada, como que a notícia assim, é só um devaneio. E aí aquilo vai criando. Por alguns dias depois ela some, então aí é criado e tal, e assim por diante. Essa coisa. Então, por exemplo, na questão dos juros.
Já não dá mais para ficar batendo, tem que reduzir o juro. O Banco Central tem que reduzir o juro. Aí ele reduziu. E ele já não só já reduziu o que as curvas futuras já projetavam, né? Então você não precisa fazer pesquisa, não precisa fazer nada. Só você olhar realmente as curvas futuras de juros. Elas já ajustavam uma redução de meio. Agora, já ajustavam aí num prazo mais longo, você evidentemente você tem um grau ali de flexibilidade maior, uma coisa é você dizer o que ia acontecer em agosto, outra coisa é você tem em janeiro do ano que vem, depois do outro ano. Por isso que o número de contratos, inclusive, vai diminuindo no tempo. Né? Mas já como eu já dizia, já para janeiro de 2024, o vértice estava ali em torno de 11,50 e o meu palpite já era 11,75 para o final do ano. Agora parece um monte de especialista. Agora o negócio é dar peteco em qual é a taxa no final do ano. Vocês perceberam? Porque como agora o Banco Central disse, inclusive, que vai continuar descendo na mesma magnitude, então agora a narrativa é como se isso resolvesse alguma coisa. Sabe? Ah, não. Então, o pessoal erra sempre, principalmente quando se trata de taxa de juros, que a questão não é a fotografia. A questão não é a fotografia da Selic, que estava em 3,75 e agora está em 13,25. A questão é o filme. E não é um filme até janeiro de 2024. Isso é balela jornalística para criar uma atenção. Eles têm matéria até dezembro. Aí eles vão ficar, agora já acham que é 11. Não, mas já tem gente que acha que pode chegar a 10,5 e tal, como se isso tivesse alguma consistência. Então, o problema é o filme. Até 2026, 2027, a curva desce rapidamente, como já disse, seria até o fim de 2025, depois ela sobe, ela começa a subir a partir de 2026 e volta praticamente para o nível atual lá para 2032. Então, o mercado futuro de juros sabe que é um voo de galinha. Então, assim, o problema não é a fotografia, o problema é a continuidade, é o filme, né? Onde nós vamos estar nesse carrego. Porque quando você coloca o DI futuro, não é um preço naquele momento, é um carregamento médio que vai, né, gerando uma taxa média. O DI é feito dia a dia, pro rata, né, na base do Brasil, 1,252 avos. Então, quando você coloca uma taxa lá em 2025, né, que seja, por exemplo, de 9, 9 é na média, vamos dizer assim, se você está pegando ali um contrato ali no meio, por exemplo, de 2025, é uma média do ano. Para chegar a 9, veja o patamar onde nós estamos, e para chegar a 9 na média de 2025, ele teria que estar em 7 lá no final do ano. A Selic. Só que a Selic ela é calculada todo dia pro rata, com uma taxa que está sendo mudada a cada reunião. Então, no cálculo do juro futuro, não é simplesmente um preço que você estabelece. Não, para chegar até lá tem uma curva, você vai ter que montar toda uma curva de pontinhos, saindo agora do 13,25, depois 12,75, 12,25, 11,75. Ora, se você fizer só nessa composição, agora, um dia antes da reunião do Copom, até a data final do ano, onde não haverá reunião, a última é no começo de dezembro, você terá nem o 13,75 e nem o 11,75. Quem carregou no DI, ele vai ter um valor ponderado médio entre o 13,75 e o 11,75. Então, ponderado, você tem que também ponderar pelo número de dias úteis em que se manteve aquela taxa. Então, esse é o cálculo. Então, imagina quando você alonga isso para os próximos anos, é um cálculo difícil de ser feito. Então, não é uma matéria jornalística que você simplesmente vai encontrar, interessante, se for 11,25, né? Se for 11,75, desculpa, se for 12, então não é 12, então é uma discussão, eu não perco tempo lendo jornal, não perco tempo. Né? E aí eu vou mostrar para vocês aqui dentro do baú algumas coisas interessantes.
ainda estou preparando um compêndio aqui para vocês. Isso aqui é 1980. Olha aqui, ó. Ia ser lançada numa série do finado John Kelly Galbraith. Então tem outros personagens aqui, no final de 1979. Como é que foi chamada essa série? A Era da Incerteza, que estava começando nos anos 80. Os anos 80 foi chamado de A Era da Incerteza, uma visão pessoal de John Kelly Galbraith. E aí você ficou ouvindo tudo de, o mundo só tem tantas incertezas, que situação, as coisas estão tão polarizadas, o mundo tão polarizado. Aí nessa imagem aqui, você tem ainda o Brezhnev, que era o primeiro ainda da União Soviética, o Henry Kissinger, está aqui, né? Você tem o Reagan, personagem, você tem aqui o Khomeini está aqui, o Khomeini está aqui, tinha acabado de acontecer a Revolução, Khomeini. O premier aqui israelense, me falha o nome dele, acho que era o Begin, acho que era, né? E algumas figuras antigas, né? Como o Marx, o Lenin, né? O Stalin, que está aqui, né? Ainda tem aqui a figurinha nefasta do Yasser Arafat. Então, assim, mundo polarizado hoje, muito polarizado, muitas incertezas. Nos anos 80 não é nada diferente. Aí eu tenho algumas coisas aqui, só para mostrar para vocês o desserviço, né, de você. Olha aqui, essa aqui é uma matéria da época na Gazeta Mercantil, em 8 de dezembro de 1999. A manchete era assim, ó: Nasdaq caminha para ser o destaque do ano. Então, quando eu sempre via essas coisas, eu guardava, né? Eu guardava porque eu falei assim, olha, é hora das sardinhas entrarem em campo. Porque a valorização acumulada no ano já chega a 60,5%. Sensacional, né? Aí o cara lia isso, né? A Nasdaq e tal, caminha para ser o destaque do ano, né? As sardinhas, igual os IPOs em 2024. E aí, isso aqui é do Jornal do Estado de São Paulo, no ano seguinte, em abril de 2000. Em abril de 2000, você não vai encontrar o cara que escreveu isso aqui em dezembro para perguntar para ele. Aí qual que é a manchete? Olha, queda das ações dá lição a empresas de internet. Evaporou tudo, é só vocês verem a queda do Nasdaq em março de 2000. Vocês acham que fica pior, é só ver no ano seguinte, porque aí vem o 11 de setembro, mas março de 2000, olha lá, o pessoal que está pelado dentro de um baú. Mas foi simples assim, né? O jornalista, a mesma matéria que ele escreveu em dezembro sobre o aspecto da internet 60%, depois o outro colega, em abril do ano seguinte, falou que, pô, tá tudo horroroso. Às vezes você vai seguir, você vai ser a sardinha, né? Ora, você tá lá em dezembro, comprou no lugar errado, na hora errada, tá certo? E aí vai ter que ainda aguentar o cara tirando sarro, fazendo seu desenho, você pelado dentro de um baú, de um barril. Aí olha essa aqui, ó. Essa aqui é de 98. Eu guardo essas coisas porque, assim, eu já estava esperto. Um dos meus amigos chegando no Rio, né? Vai levar a bola nas costas, Paulo, vai levar a bola nas costas, né? Então, olha aí, isso aqui em agosto de 98, quando lá o presidente do Banco Central brasileiro, e o ministro na época da Fazenda, disse, a gente não é a Rússia, porque a Rússia tinha quebrado e tal. Aí veio isso aqui, né? Olha lá, o mundo à beira um ataque de nervos. E aí eles tiraram uma fotinho singela de cada bolsa, né, pelo mundo, pelo menos dessas 9 aqui. E aqui ainda tinha a Bolsa do Rio, tem o cidadão aqui da Bolsa do Rio e o cidadão aqui da Bolsa de São Paulo, que é mãozinha e tal, aquela coisa toda. Tal. Então é isso, né? Eu guardei, né? Guardei, o Jornal da Tarde nem existe mais, mas eu guardei para mostrar para vocês como é que funciona. E aí eu vi uma daquelas espertalistas, né? Daquele tipo que só toca, daquela área que só toca desinformação, dando explicação de que a ata foi mais curta. Aliás, a ata não, a nota do ontem do banco, foi mais curta. Eles nem citaram a questão fiscal. Tal. Só que eu tenho meu baú aqui, ó. Meu baú só de todas as notas aqui. A parte física, para eu consultar a hora que eu quiser, está independente do que eu obtenho, ela digitalizada. Eu tenho todas as notas aqui, todas elas, né?
Então, aqui, ó, todas elas, como é o padrão, elas têm uma página. Essa aqui é de junho e essa aqui agora é de agosto. Ambas têm uma página. Você pode até me dizer, se você fizer aquele contador de palavras no Word, você pode até chegar à conclusão de que talvez tenha 30 palavras a menos, 50 palavras a menos nessa aqui, mas aqui você não pode dizer que a nota foi menor do que a mesmo porque o Banco Central explica que a nota ela tem que ser consensual daqueles 9 que estão ali no Copom e tal. Na ata, que é publicada na semana seguinte, aí você tem a manifestação, a discussão individualizada, onde pode ser mostrado ali a posição individual. Mas na nota, ela é escrita a com 9 pessoas, 18 mãos, escrevendo ali a nota. Então, aí vai espertochata dizer que a nota é menor e tal. E olha outra coisa, coincidência, exatamente um dia após, é que saem as matérias dizendo que a revista The Economist, nossa, aquela sumidade da revista The Economist, né? Só pelo nome, né? Se acha que é uma revista especializada em economia. Não, ela já mudou de mãos várias vezes e hoje ela é controlada por grupos que não têm nada a ver com economia. Ela é simplesmente um dos braços de interação, do mesmo jeito que existe para vocês, e nessas matérias jornalísticas que eu vou guardando e que eu vou vendo que o cara está empurrando por uma narrativa. A The Economist faz isso, é muita coincidência, né? Ela soltar uma matéria exatamente um dia após, falando com os investidores internacionais, eles estão com muito apetite pelo Brasil, eles não citam ninguém, eu quero saber os números, quem está investindo em quanto, tá certo? Não vem com essa história, não, porque tem muitos investidores internacionais que estão com apetite pelo Brasil. Não, né, porque existem projetos que já começaram, o cara tem, por exemplo, uma concessão, e ele entrou no Brasil, uma concessão de rodovias. Ele tem lá a concessão por 20 anos. Ele se comprometeu numa série de melhorias, assim assado, como foi agora recentemente, com a Via Dutra, que vai ter luz de LED, vai ter totem para fazer a medição por quilômetro, né, de tarifa de pedágio. É claro que ela tem um planejamento. Então, você não pode dizer que ela tomou a decisão agora, né, que é o que a matéria tenta fazer parecer. Parece que agora, a entrevista não cita o ministro da Fazenda e tal, não, né, que agora o investidor internacional, com 6 meses de um governo novo, que ainda não apresentou nada, é só aquela coisa, basta ver a questão do déficit primário que eu comentei com vocês. Entre o que falaram ali no começo do ano e o que de fato é possível fazer, tem uma distância muito grande. Se acham que um investidor internacional ele cai em bravata? Claro que não, ele faz conta, ele analisa, pega um escritório de uma consultoria focada naquele tipo de mercado que ele vai entrar, e aí é feito todo um comitê, pessoas que defendem, essa planta será instalada no Brasil, por que não no México? Por que não na Índia? Por que não? E assim por diante. E assim que é decidido. Não é realmente ler a The Economist, o capital internacional. Então a The Economist ela é feita hoje exatamente para pegar as sardinhas. E um cara lá assina e fala, nossa, saiu aqui na The Economist, que nossa confiança está muito bem. E assim que a banda toca. Tá bom? Pois é. Então, vejam que hoje é aquele dia de acomodação, né? O dólar já deu aquela piscadinha, porque ele já fez a conta de qual será a redução, já está fazendo a conta de quanto que sobraria ali de carry trade, mas agora já está dentro do preço, né? Então quem tiver que trazer dinheiro para o Brasil sabe que vai ter que aproveitar agora por mais uns 6 meses, depois isso acaba, mesmo porque o juro dos Estados Unidos vai continuar subindo. O Banco da Inglaterra anunciou hoje mais um aumento da taxa, um dos maiores aumentos em mais de uma década de juros, né, do Banco da Inglaterra. Então, o cenário para 2024 não é tão suave da maneira que estão dizendo. A gente vai competir com a valorização de moedas fortes, a gente vai ter toda uma restrição do dinheiro que vai preferir ficar estacionado, né, como vários fundos, né, estão dizendo que estão com caixa bem elevado, porque estão com medo de colocar esse dinheiro no mercado de opções, no mercado mais risco. Então não vai ser país emergente. Aliás, eu tenho um vídeo que eu fiz recentemente sobre os BRICS, lá no Modernidade e Ciência, e o Neil, o criador do termo BRICS, ele de fato, numa entrevista que eu
recomendo, ele diz, olha, esse negócio BRICS não passou de um conjunto de letras. Ele nunca passou mais do que um conjunto de letras. Só que agora ele foi abduzido por uma ideia de ser um bloco de resistência, né, contra o Ocidente e tal. Então ele foi abduzido. Mas foi interessante que o próprio pai do termo BRICS, ele simplesmente disse, olha, eu nem colocaria a África do Sul nisso, porque isso não tem sentido nenhum. Vai na direção da análise que eu havia feito, e virou uma sopa de letrinhas, foi a maneira que eu falei. Agora, quem sabe vai entrar até a Venezuela. Então, uma coisa sensacional. O cara vai continuar falando que é BRICS. Não, que BRICS é uma coisa... Tá bom? Então, é isso aí. Se você ainda não se inscreveu aqui no Paulo Trader, se inscreva, acione o sininho para receber os próximos vídeos e vamos acompanhar as narrativas agora dos espertochatos, né, fazendo as projeções. Agora o negócio é prever a Selic em dezembro de 2023. Esse é o seu problema. Você tem que ficar focado nisso, né, lendo cada matéria. Não, será que é 11? Será que é 11,5? Será que é 12? E tal. E aí você perde a noção do filme. Vai assistindo só as coisas por fotografia. Você vai ver o que vão proporcionar para você. Vai ser mais ou menos esse tipo de fotografia, né? Ora a Nasdaq é um grande negócio, ora a Nasdaq é um barril, cara pelado, tá bom? É isso aí.